Eu comentei anteriormente com vocês que Tiago usou ilustrações para falar sobre o tropeço, não é? E é perfeito o varão quem é capaz de refrear todo o corpo. Então ele usou 3 coisas pequenas para ilustrar essa verdade. Primeiro, ele disse a respeito dos freios na boca dos cavalos. O freio é pequenino em relação ao tamanho do cavalo. Depois, em 3:4, ele fala os navios que, sendo tão grandes e batidos por fortes ventos, são controlados pelo pequenino leme, onde o timoneiro que ele conduz o navio. E aí ele usa uma outra figura de coisas pequenas que causam grandes desastres. Por exemplo, ele fala, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E aí ele ilustra, olha só. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele se referiu à fagulha que incendeia uma grande selva, um grande bosque, a fim de mostrar o poder da língua. Então vamos vamos analisar o verso 3. Assim, a língua, um pequeno órgão. Esse é o primeiro ponto. A língua é um pequeno órgão. E é a terceira vez que ele usa exemplo de coisas pequenas que produzem coisas grandes. A língua é um pequeno músculo coberto com uma membrana mucosa. Um pregador americano chamado Charles Swindoll escreveu, para o médico, a língua é meramente uma placa de membrana mucosa que inclui uma junção de músculos e nervos que capacitam nossos corpos a mastigar, provar o sabor, engolir. Contudo, sem a língua, nenhuma mãe poderia cantar para o seu bebê para fazê-lo dormir à noite. Nenhum embaixador poderia adequadamente representar a nação. Nenhum professor poderia exercitar a mente dos estudantes. Nenhum pastor poderia confortar as almas atribuladas. Nenhuma questão complicada poderia ser discutida e resolvida. O mundo todo seria reduzido a grunhidos e sinais sem sentido. Veja que a língua, sendo um pequeno órgão, ela é capaz de grandes coisas. Ela é como um pequeno perfume que se espalha por todo o corpo, ou um pequeno ferrão que faz o corpo doer por inteiro. Depende de como você a usa. A primeira coisa, a língua é um órgão pequeno. E o texto de Tiago 3, verso 5, diz que a língua tem o poder de soberba. Veja que em 5b diz assim, a língua se gaba de grandes coisas. De acordo com Tiago, ela é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Se o freio na boca de um cavalo pudesse falar, ele se jactaria de, sendo tão pequeno, dizendo que tinha o poder para controlar o grande animal. Mas o freio não é capaz de falar. Se o leme de um navio pudesse falar, ele se jactaria de ter controle sobre a direção que o imenso navio toma. Mas o leme não pode falar. Todavia, a língua pode falar, e ela se jacta do que faz. Ela é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. A língua é soberba porque ela tem poder. Então vejamos. Primeira coisa, a língua se jacta das ideias. As ideias invariavelmente são comunicadas através de palavras. Não existem ideias sem que sejam verbalizadas. Por milênios, a humanidade viveu sem a linguagem escrita, mas nunca ela viveu sem a linguagem falada. As ideias não nos são transmitidas através do toque, mas através das palavras. Alguém até levantou a possibilidade de o toque ser comunicador de ideias. O exemplo tomado foi o de Anne Sullivan, quando ela cuidava daquela cega, surda e muda Helen Keller.
Todavia, ela criou toques que eram expressivos de palavras. As ideias que ela passou de Jesus a Helen Keller são toques representativos de palavras, porque todas as ideias são passadas em palavras. No entanto, muitas ideias transmitidas por palavras podem ser expressas em malignidade ou com malignidade. O mundo está cheio de ideias malignas e a língua se jacta de grandes coisas. Uma segunda coisa, a língua se jacta das filosofias. As ideias são extraordinariamente poderosas e o mundo é transformado positiva ou negativamente por elas. O famoso alemão Friedrich Nietzsche comunicou através da sua língua ideias filosóficas que destruíram muitas vidas no século XIX e até hoje sentimos seus efeitos na Europa. Ele disse que Deus estava morto e muitos hoje ainda creem nisso. Além disso, ele fez de tudo para criar o super-homem, uma raça superior que deu ensejo ao aparecimento da filosofia do Partido Nacional Socialista, que eram os nazistas. Eles criam que criariam um império que haveria de durar 1000 anos. As ideias filosóficas possuem um grande poder. É por isso que Tiago disse que a língua se gaba de grandes coisas. Uma outra verdade é que a língua tem o poder de incendiar. Verso 5, capítulo 3 de Tiago, verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Assim como um pequeno freio controla o grande poder do cavalo, como um pequeno leme controla a direção de um grande navio, assim uma pequena fagulha põe em brasas tão grande bosque. Uma pequena fagulha pode causar um estrago tão grande. Um pequeno órgão pode mudar a direção da história humana. Pense num homem como Hitler, que fora um soldado na Primeira Guerra Mundial, que assumiu o Partido Nacional Socialista da Alemanha, botou em polvorosa o mundo inteiro, alguns anos depois, apenas usando a sua língua de forma impressionante. A sua ascensão ao nazismo, ou a sua ascensão no nazismo, não era resultado de ser um estrategista militar, mas era resultado da sua capacidade de usar a sua língua. Era um exímio e contagiante orador. Os seus discursos incendiaram toda a Alemanha. Acabaram mudando o curso da história humana. E você sabe o que aconteceu. Por essa razão, Tiago disse que esse pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Em 21 de abril de 1855, Edward Kimball foi a uma sapataria e usou sua língua para levar o jovem Dwight Lyman Moody para o conhecimento de Cristo. O resultado das palavras de Kimball não mudou somente a vida de Moody, mas a vida de milhares de pessoas. A língua tem o grande poder de dirigir pessoas para direções certas ou erradas. Portanto, é necessário que você aprenda a lidar com a sua língua, para que dela proceda somente bênção e não maldição. Uma língua sem o devido controle é fonte de grande destruição na vida de uma pessoa, na vida de uma família, de uma igreja ou da sociedade como um todo. Assim, como uma pequena fagulha, uma faísca, incendeia uma grande floresta, uma língua mal usada causa grandes dores e agonias para muitas pessoas. A cidade de Londres foi vítima de um grande incêndio em 1666. O incêndio, que começou numa pequena loja, começou com uma pequena fagulha, mas ficou um fogo incontrolável que deixou grande parte da cidade de Londres em cinzas.
O mesmo aconteceu em 1871 na cidade de Chicago. O grande incêndio que destruiu Chicago começou com uma pequena lamparina que virou acidentalmente, deixando mais de 100 mil pessoas sem abrigo, destruindo 17.500 edifícios e 300 pessoas morreram. Por essa razão, Tiago comparou o poder destrutivo da língua com essa pequena fagulha que incendeia tão grande bosque. Veja o que a Escritura diz sobre a língua sendo um fogo destruidor. Provérbios 16, 27 diz: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Este verso de Salomão fala das pessoas que usam indevidamente a sua língua, causando incêndio na vida das outras pessoas. Uma pequena fagulha que causa graves consequências. Veja ainda, Provérbios 26, 20 a 21. Diz lá: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ora, esses dois versos mostram o poder destrutivo da língua que causa conflito entre as pessoas. Se você quer ter dias felizes, aprenda a lidar com a sua língua. Richard Conniff escreve na National Geographic que em 12 de janeiro de 97, 2 suíços, Bertram Piccard e Wim Verstraeten, eles resolveram fazer o primeiro círculo sobre o globo terrestre num balão. O balão usado era uma obra da mais moderna alta tecnologia, abastecido por energia solar, com a cabine de voo pressurizada, porque isso era necessário em virtude das grandes altitudes que haveriam de alcançar, voando até 200 milhas por hora. O preço desse aparelho era de cerca de $1.500.000. Logo após eles terem decolado, entretanto, uma calamidade veio sobre eles. Com a cabine de voo selada e pressurizada, os pilotos repentinamente perceberam um vazamento de gás do querosene. Imediatamente eles se comunicaram com o centro de controle dizendo: vazamento de querosene vindo através dos tubos de ambos os tanques e não podemos apertá-los mais. Estamos passando por um pesadelo. Responda-nos rapidamente. Eles foram aconselhados a baixar a altitude, a abrir a cápsula e a se manter naquela altitude até alcançar a costa da Algéria, no norte da África. O vazamento se mostrou ser muito grande, a ponto de serem forçados a descer no mar Mediterrâneo e perderam um balão tão caro. As causas, quais são as causas do vazamento do querosene? Um grampo, igual aqueles usados para a mangueira de um radiador de um automóvel. O preço do grampo? $1,16. Não se precisa de muita coisa para derrubar uma grande empreitada. Deus quer que a vida cristã seja uma viagem triunfante, mas frequentemente permitimos que coisas pequenas como a nossa língua atrapalhem toda a nossa jornada. Terminando este vídeo, a Escritura diz que uma pequena fagulha põe em brasas tão grande bosque. Alguns de nós falamos demais, causamos aceleração do coração, causamos lares desfeitos, amigos separados e muitos conflitos são gerados no mundo por causa de palavras ditas indevidamente pela boca de chefes de Estado, de pessoas que estão em autoridade, etc. Estas coisas podem acontecer simplesmente porque falamos palavras carregadas de ira. Portanto, aprenda a lidar com a sua língua para que esse pequeno órgão não venha a prejudicar a sua vida e a vida de outras pessoas, causando um grande desastre. A língua é um órgão que pode pecar
instantaneamente, porque ela está ligada diretamente ao coração. Prontamente a língua responde ao que procede do coração humano, mais do que qualquer outro órgão humano. A língua peca facilmente, porque ela é o mostrador da depravação. Se você quer ver como o seu coração está, então olhe para o que você pensa e o que você diz. Se você consegue controlar a sua língua, então você pode ser chamado de varão perfeito. Se você consegue controlar a sua língua, você consegue controlar qualquer parte do seu corpo, porque todos os nossos órgãos possuem impulsos. Um órgão pequeno tem o poder de domínio sobre os órgãos maiores. Eu disse que a língua responde muito rapidamente aos impulsos pecaminosos. Todavia, se você consegue controlar a sua língua, você é uma pessoa extraordinária. Ninguém pode se igualar a você. Se você controla a sua língua, você pode controlar qualquer parte do seu corpo. Entretanto, a experiência humana, que inclui a experiência dos crentes, tem verificado que essa perfeição de varonilidade não tem sido encontrada entre nós. A língua tem dado muitos escorregões que têm trazido muitos dissabores à raça humana como um todo e à igreja especificamente. Todos nós temos mostrado muita imperfeição por cometer muitos pecados com a língua. Não temos sido suficientemente maduros no uso controlado da língua. Por essa razão, todo o nosso corpo tem padecido pelo mau uso da língua. Se quisermos curar algumas doenças do nosso corpo, nós temos que começar a tratar a nossa língua. Se queremos ter dias bons, se queremos ter dias felizes, nós precisamos aprender a trabalhar com a língua. Ela pode ser uma grande bênção ou uma grande maldição. Portanto, é você quem decide como tratar a sua língua. Do seu tratamento com ela, você terá dias bons ou fará com que os outros tenham dias maus. A sua língua é um instrumento poderoso. Ela pode destruir pessoas, ela pode destruir igrejas, ela pode devastar famílias e destruir outros relacionamentos. Ela pode até pôr uma nação a se perder. É só você ver as mentiras em que políticos estão metidos em nosso país e veja o que acontece a uma nação, quando os seus dirigentes mentem. Por outro lado, se você começar a cuidar da sua língua, ela poderá ser uma bênção para todas as instituições mencionadas. Se a língua usada devidamente, ela pode edificar, criando amor, entusiasmo, encorajamento. Pronuncie apenas palavras edificantes. Pronuncie palavras amorosas, palavras santas, palavras cheias de sensibilidade, palavras confortadoras. Falem coisas gentis, palavras que tratem bênção ou que tragam bênção, que revelem humildade, palavras de pacificação, palavras de sabedoria, palavras de ação de graças, palavras guiadas pelo Espírito Santo. A língua é um órgão poderoso para destruir ou para construir. Depende de como você a usa. Como é que você vai trabalhar com a sua língua? Os próximos estudos nos ajudarão a responder esta pergunta. Como é que você vai trabalhar com a sua língua? Espere até lá para ver.